O homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. São Paulo diz que aí nós temos um grande mistério que entre cristãos representa e realiza o grande mistério da união de Cristo com a sua igreja. O matrimônio é uma vocação. Uma vocação, e toda vocação é um chamado de Deus. Todos nós, como cristãos, somos chamados por Deus à santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas, como Deus é quem chama, é Ele quem estabelece o modo e como Ele quer essa perfeição. Pois, na realidade, a perfeição consiste na nossa comunhão com Deus. Todos nós somos chamados a ela. Todos somos chamados a vivermos esta união com Deus, que consiste exatamente no amor. Aquele que me ama, diz Jesus Cristo, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Portanto, a santidade consiste nessa comunhão com Deus, aqui na terra, que começa e depois tem a sua plenitude no céu. Nós fomos criados para isso. Muitos acham que nós fomos criados para ter muito dinheiro, outros para ter muito poder, outros para gozar a vida, mas muitos que vão por esse caminho se enganam, porque a verdadeira felicidade não está em possuir coisas ou em aproveitar das coisas que existem no mundo, embora sejam importantes e necessárias para a nossa vida aqui na terra, mas a felicidade plena o homem só encontra em Deus. Isso é nisso que consiste a santidade e é nisso que consiste chegar ao fim para o qual Deus nos criou. Mas Deus que chamou todos nós à santidade, e a santidade consiste nessa comunhão, nessa relação nossa de intimidade com Ele, é Ele quem vai estabelecer como Ele quer esta relação, como Ele quer essa comunhão. Ele escolhe 2 caminhos e estabelece para nós. A uns Ele chama a vida consagrada, a um amor indiviso, a um amor total, em que o homem deixa tudo para segui-lo, e segui-lo na radicalidade, ou seja, sou todo teu, Senhor, e não quero outro amor a não ser o teu. São as almas consagradas, seja na vida religiosa consagrada, seja na vida religiosa no século, também consagrada, ou vivendo em comunidade, sempre através do celibato, seja um sacerdote, seja um religioso consagrado, mas que deixa tudo para entregar esse amor total a Deus, e é Ele quem chama esse amor. Eu quero ser amado dessa forma, por isso eu te quero todo ou toda para mim. Mas há outros que Deus chama de outra forma, como é o caso do casal. Deus dá essa vocação para que os dois se conheçam, se unam e participem desta vida do próprio Deus no matrimônio. Então Deus os chama à santidade na vida matrimonial. É muito significativo o fato de Jesus ficar na vida de família 30 anos, exatamente para mostrar que é na vida de família, nas conversas do dia a dia, nos costumes do dia a dia, nos trabalhos, nos sofrimentos, nas dificuldades, nas cruzes, é aí que Ele quer atuar e é aí que Ele quer que o casal se santifique com seus filhos. Por isso o matrimônio é uma vocação também. E é uma vocação grande, em que vocês são chamados por Deus para participarem da própria vida dEle. E como leigos, vocês na terra, na sociedade, vocês submeterem essas realidades do mundo ao doce reinado de Jesus Cristo. Portanto, matrimônio é vocação
e missão. Vocação porque vocês são chamados a serem santos e a se santificarem um com o outro e com os filhos. O salmista Davi, lá no Salmo 127, falando da esposa, ela diz, falando ao marido sobre a esposa, tua esposa será como uma parreira carregada dentro da tua casa. E a parreira aí tem o sentido da fecundidade, não só física, mas da fecundidade moral, é a grande inspiradora. A mulher é essa grande inspiradora, é aquela que auxilia, aquela que está junto, aquela que cuida, aquela que se preocupa, aquela que consegue ver inúmeras coisas ao mesmo tempo, está sempre atenta, cuidando do seu marido, dos seus filhos, preocupada também com a própria vida de família, se um filho está doente, se um filho está sadio, se o filho está descoberto, se o filho está com frio, se o filho está cansado. Então, a Bíblia coloca a mulher como essa parreira carregada, que dá tantos frutos, e é da parreira que sai o vinho, né? Ou seja, que dá esses frutos, e o vinho foi sempre símbolo do amor, quer dizer, é aquela que dá o toque do amor de Deus, e o amor maternal de Deus dentro de casa. E é interessante que logo depois o salmista Davi, nesse mesmo salmo, diz, tua mulher é parreira carregada e teus filhos são como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Depois do inverno, onde tudo parece que secou, onde tudo parece que morreu, aí as oliveiras, as plantas começam a brotar e aí mostram a vida. Então os filhos são sempre esse sinal da vida, da graça e da vida de Deus que brota em casa. Teus filhos como brotos de oliveira, que vão dar frutos a seu tempo ao redor da tua mesa. Brotos que precisam serem protegidos, cuidados, alimentados, acompanhados. Essa é a grande responsabilidade e o cuidado do marido. Então, é uma vocação, a santidade, e agora a santidade é 2. A mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher. Eu poderia falar o contrário, né? Um leva o outro para o inferno, mas não vou dizer não, já disse. É só ter o cuidado de um procurar santificar o outro, para que possam ajudar um ou outro nesse caminho de santidade. Com paciência, com caridade, né? Com responsabilidade, né? Com espírito de sacrifício. Mas saibam que Deus dá a missão a vocês de um cuidar do outro. Porque Deus cuida de todos nós. Mas no caso do casal, Deus disse, Eduardo, cuida da Stephanie para mim. Estou entregando na tua mão. Depois Deus, quando chegar lá diante de Deus, Deus vai perguntar, e aí, cuidou dela? Ah, Senhor, não sei, naquele dia não cuidei bem. Meu filho, você devia ter cuidado. E vai dizer a mesma coisa para a Stephanie. Cuidou bem do Eduardo. Esse cuidado mútuo, que é feito com carinho, com atenção, é o grande senso de responsabilidade que Deus dá para o casal. Por isso é preciso muito amor, muito diálogo, muita compreensão. É esse grande mistério de que Deus fala, que São Paulo fala na epístola de hoje. Mulheres, diz São Paulo, sede submissas a seus maridos, como ao Senhor. Falar isso no século XXI, vão chamar o padre de machista, com tantos feministas pelo mundo, falar isso. A mulher submissa ao marido, aí já remonta a ideia, associa a ideia daquele marido que maltrata a mulher, que pisa, que tem nela um tapete em que ela vai ficar a serviço dele. Essa é a imagem que colocam quando ouvem essa frase de São Paulo. Mas não é esse o sentido. O sentido, ela diz como ao Senhor. Quer dizer, a família é uma sociedade, e a célula máter da sociedade. E em toda a sociedade, para haver harmonia, é preciso alguém que cuide primeiro, depois alguém que cuide segundo, depois os filhos. Então, assim como o marido é a cabeça da família, a mulher é o coração, e não significa que ela é diminuída por isso, muito pelo contrário. Ela é engrandecida
por aquilo que ela faz, por aquilo que ela deseja, por aquilo que ela é capaz de fazer e comunicar e coordenar. Por isso é engrandecida. Mas, psicologicamente, Deus criou o homem mais racional. Embora a mulher também tenha razão, é claro. E criou a mulher mais emoção, mais sensível, mais cuidadora dos detalhes. Por isso os dois se complementam. E o homem, então, racionalmente diz, vamos fazer assim. Mas ouve a mulher. Fala com ela. Os dois entram num acordo e ele decide. E isso é interessante, que quando houve o pecado de Adão e Eva, Deus foi pedir contas a Adão. Por que você se deixou levar por ela? E ele, ao invés de se arrepender, culpa a Eva. Que não seja assim na vida dos casais. Por outro lado, Deus cobra do homem aquilo que é mais difícil para ele, por ele ser mais racional. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu por ela a própria vida. Então, como ele é mais racional, é mais difícil ele se entregar totalmente ao amor. Não diga paixão, porque a paixão é uma coisa passageira, os homens se entregam mesmo à paixão, mas não é nesse sentido, é o amor mesmo verdadeiro de alguém que se doa, que se entrega. Então, o homem tem como modelo o próprio Jesus Cristo, que se entregou pela igreja derramando o seu sangue. Então, é dar a vida pela sua mulher, Eduardo. Dar a vida pelos seus filhos. É isso que Deus espera de você a partir de agora. Dar a vida. É isso que Deus espera do homem. E é triste a gente ver que o homem às vezes não assume a sua responsabilidade de marido. Só quer saber de coisas de fora. E não pode ser assim. Um domingo o homem não está em casa. Dia que Deus fez para a família ficar reunida, o homem prefere passar o dia com os amigos, bebendo cerveja, jogando futebol, e nas festas, e a sua família está lá, a sua mulher só para fazer comida. Não pode. Não foi para isso que Deus fez. Pode ter seu momento de lazer, tudo bem, não? Até precisa, porque o domingo é também para isso, mas a prioridade é a sua família e os seus filhos. Então esse cuidado deve ter. Então, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu por ela a própria vida, quer dizer, dar a vida no dia a dia. E a mulher, respeite o seu marido. Não vá tratá-lo mal, não vá desmoralizar. É horrível quando a mulher não respeita, e briga, e xinga, e rebaixa. Às vezes o marido, para evitar brigas, fica calado e se submete, mas não é assim que a coisa deve correr, né? Então, tem que ter esse respeito, pisar no marido, falar mal dele, ir lá para a casa da família e ficar falando mal, isso não pode. Deve conter, né? Aliás, a impulsividade é uma característica das pessoas imaturas. E tanto de um lado quanto do outro deve cuidar para não se deixar levar pela impulsividade, porque uma vez a palavra, depois que ela é solta, não tem mais como voltar, e ela vai como uma flecha, que pode ferir, machucar. E quantas feridas muitos casais carregam durante toda a sua vida, e vão levando com sofrimento no próprio relacionamento. Por quê? Porque faltou o respeito no modo de agir e, sobretudo, no modo de falar. Como se trata o outro. Então, a Sagrada Escritura chama a atenção para que os casais tenham esse cuidado, né, de se respeitarem, para que não criem essas feridas, que depois, com o passar do tempo, podem levar a consequências desastrosas. Então, sejam santos. Essa é a vocação e a missão de vocês da sociedade, de ser a família que mostre para os outros, como família, a importância de viver em Deus. E como disse no início, a função do leigo é submeter as diversas atividades temporais ao Evangelho,
a Jesus Cristo. E essa é a missão de vocês na sociedade. E já receberam a graça do sacramento, recebem agora a Eucaristia, e que Deus Nosso Senhor acompanhe vocês durante toda a vida de vocês, para que sejam santos e um dia possam estar no céu, com todos os filhos que Deus Nosso Senhor enviar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.